Subo aqui também essa tribuna, exemplo do que fez o senador Walter Raupp, a senadora Gleisi Hoffmann, agora há pouco, para falar exatamente desse trágico, né, suicídio lá do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Luiz Carlos Cancellier, né? Então, eu começaria, senador Paim, dizendo que as universidades estão de luto em decorrência desse trágico suicídio do professor, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor dedicado à causa do conhecimento, à causa da educação, um intelectual de brilhante carreira acadêmica e que, ao tirar sua própria vida, né, deixou a todos nós não apenas comovidos, né, mas deixou em todos nós, nesse momento, um sentimento de forte indignação. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, da qual o reitor fazia parte, senador Paim, se manifestou em nota que eu quero ler nesse exato momento, porque essa nota representa bem o sentimento que desde ontem tomou corpo nas universidades brasileiras, em memória do reitor, professor, repito, Luiz Carlos Cancellier, que era conhecido no meio acadêmico como homem aberto ao diálogo, como alguém que sempre buscava construir o diálogo. Vamos à nota da ANDIFES. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, profundamente consternada, comunica o trágico falecimento do professor Luiz Carlos Cancellier, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, fato ocorrido na manhã desta segunda-feira. O sentimento de pesar compartilhado por todos e todas os reitores e reitoras das universidades públicas federais neste momento é acompanhado de absoluta indignação e inconformismo com o modo como o reitor Cancellier foi tratado por autoridades públicas ante um processo de apuração de atos administrativos ainda em andamento e sem juízo formado. Diz a nota, é inaceitável que pessoas investidas de responsabilidades públicas de enorme repercussão social tenham a sua honra destroçada em razão da atuação desmedida do aparato estatal. É inadmissível que o país continue tolerando práticas de um Estado policial em que os direitos mais fundamentais dos cidadãos são postos de lado em nome de um moralismo espetacular. É igualmente intolerável a campanha que os adversários das universidades públicas brasileiras hoje travam, desqualificando suas realizações e seus gestores como justificativa para suprimir o direito dos cidadãos à educação pública e gratuita. Diz ainda a nota da ANDIFES. Infelizmente, todos esses fatos se juntam na tragédia que hoje temos que enfrentar com a perda de um dirigente que, por muitos anos, serviu com amor à causa pública. A ANDIFES manifesta a sua solidariedade aos familiares, à comunidade universitária da Universidade Federal de Santa Catarina e aos amigos do reitor Cancellier. Continuaremos lutando pelo respeito devido às universidades públicas federais, patrimônio de todo o povo brasileiro. Assina a ANDIFES. Igualmente, senador Paim, outras instituições como a OAB, a Ordem dos Advogados de Santa Catarina, também se manifestaram sobre esse trágico episódio. Por isso, senador Paim, que nós estamos encaminhando um voto de pesar para que o Senado Federal manifeste seu pesar ante essa tragédia que pesa na consciência
da nação. Queremos, inclusive, que este voto de pesar seja também encaminhado, claro, às universidades, aos familiares, à Universidade Federal de Santa Catarina e a toda a comunidade acadêmica do Brasil. Porque, na verdade, quero aqui, inclusive, dizer que esse voto de pesar já tem assinadora de vários senadores e senadoras aqui da nossa casa, inclusive do senador Paim, do senador Armando Monteiro, senadora Simone, senadora Gleisi Hoffmann e tantos outros. Por quê? Porque o Congresso Nacional, o Senado da República, nesse exato momento, não pode, de maneira nenhuma, se calar. O Senado tem que se manifestar, repito, através desse voto de pesar, porque arbitrariedades como essa, da qual o professor Luiz Carlos foi vítima, chegando a tirar a sua própria vida, arbitrariedades como essas, que expressam cada vez mais esse autoritarismo policial, jurídico, que vem tomando conta do Brasil, não cabe de maneira nenhuma num país pelo qual nós lutamos, que é um país exatamente com democracia. A morte do reitor, professor Luiz Carlos Cancellier, simboliza a morte dos direitos de todos nós. Por isso, senador Paim, que, repito, o Senado Federal precisa manifestar seu pesar ante essa tragédia que pesa na consciência da nação. E eu não tenho nenhuma dúvida que esse voto de pesar será assinado aqui pelo conjunto dos senadores e senadoras, pelo que ele expressa nesse exato momento. Não só a nossa comoção, mas a nossa indignação, repito, diante dessas arbitrariedades. Arbitrariedades porque, aqui, como já foi dito, o professor, o então reitor, simplesmente nunca se negou a prestar os esclarecimentos. Na verdade, a operação em curso, a investigação em curso lá na própria universidade, dizia respeito, inclusive, à gestão anterior à dele. Mesmo assim, né, ele foi preso de forma coercitiva, ele foi afastado dessa forma arbitrária e, simplesmente, o que é que nós estamos agora aqui testemunhando a dor da injustiça, a dor da revolta que o coração do professor Luiz Carlos Cancellier não suportou. Como se não bastasse a crise pela qual passam as nossas universidades, os nossos institutos federais, do ponto de vista de um contingenciamento brutal, como se não bastasse tudo isso, de repente, a universidade sendo palco, repito, de arbitrariedades como essa, através, né, dessa selvageria, porque é uma selvageria, né, esse autoritarismo judicial, jurídico, que simplesmente, né, ignora, inclusive, a presunção de inocência, princípio básico da democracia e do Estado democrático de direito. Aliás, essas arbitrariedades, infelizmente, hoje, vêm sendo rotineiras no nosso país. Está aí o exemplo do presidente Lula. Mas fica aqui o abraço nosso de solidariedade, essa manifestação de pesar que nós estamos apresentando, esse voto de pesar aqui, para que o Senado Federal se associe ao sentimento de dor, mas também de revolta e de indignação que toma conta dos estudantes, dos professores, que toma conta dos familiares, de toda a comunidade lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Por fim, senador Paim, quero ainda aqui pedir a Vossa Excelência aí um tempinho, para dizer que nesse dia 3 de outubro, senador Paim, está fazendo exatamente 64 anos que o então presidente Getúlio Vargas criava a Petrobras, através da Lei 2004 de 1953, que instituiu o monopólio estatal da exploração, do refino e do transporte do petróleo, deixando claro que o petróleo é nosso. Pois bem, passados 64 anos, o que é que nós estamos assistindo nesse exato momento? Em decorrência
da ruptura democrática, do golpe parlamentar que cassou um mandato presidencial legitimado pelas urnas, nós estamos vendo um governo ilegítimo que tomou conta do nosso país e vem aplicando uma política, uma receita que está fazendo o Brasil afundar cada vez mais, chegando ao absurdo, senador Paim, que para cobrir o chamado déficit ou o rombo das contas públicas, em torno de 159 bilhões de reais, ele está jogando, né, na bacia das almas, literalmente, o patrimônio nacional. Patrimônio nacional, porque é um patrimônio do povo brasileiro, é um patrimônio do Estado brasileiro. Quero aqui, portanto, me associar aos que dessa tribuna têm denunciado a forma irresponsável, assodada, precipitada, irresponsável e ilegítima de um governo que entrou pelas portas do fundo no Palácio do Planalto, porque não foi legitimado pelas urnas e hoje simplesmente coloca o Brasil à venda. Nem a Casa da Moeda escapou. Recentemente, no pacote de privatizações, inseriu, minha Nossa Senhora, até a Eletrobras, senador Paim. A Eletrobras, que a exemplo da Petrobras, é uma das empresas fundamentais, essenciais, na promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado brasileiro. Senador Paim, eu fico às vezes pensando, se não fosse a Eletrobras, como é que, por exemplo, nós teríamos tido políticas de inclusão social tão importantes, de tanto valor humano, como foi, por exemplo, o programa Luz para Todos? A Eletrobras, senador Paim, que tem sido, sim, um exemplo, né, de conquista importante do povo brasileiro, até pelo quanto de lucro, inclusive, ela já demonstrou, não obstante as dificuldades conjunturais que a Eletrobras ou qualquer uma outra empresa enfrenta. O que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, repito, é um governo para cobrir rombo nas contas públicas, simplesmente se desfaça do patrimônio nacional, vendendo o patrimônio nacional, inclusive colocando à venda, repito, uma empresa do porte da Eletrobras. Para quê, senador Dário? Inclusive não é para fazer investimento, é para tentar cobrir o rombo das contas públicas. Isso é um crime de lesa pátria. Por isso que eu quero aqui saudar as entidades, as centrais sindicais, a FUP, saudar aqui os partidos políticos, saudar as instituições e saudar principalmente o povo brasileiro, que está resistindo nas ruas desse país, que inclusive nesse exato momento, lá no Rio de Janeiro, senador Paim, estão realizando um ato de resistência, denunciando, repito, essa política de austeridade do governo que está matando o povo brasileiro, que inclusive está trazendo a fome de volta, que está trazendo as desigualdades sociais e regionais de volta, e mais uma vez o Nordeste é a primeira vítima, mas eu quero saudar, repito, as entidades e o povo brasileiro que está resistindo e que lá no Rio de Janeiro, nesse exato momento, faz um ato conclamando a sociedade brasileira a defender o patrimônio nacional e, portanto, contra esse pacote de privatizações do governo ilegítimo que aí está. Nós não vamos desistir de maneira nenhuma, senador Paim. Nós vamos continuar lutando para trazer essa democracia de volta, para, como disse o presidente Lula, possamos ter um ato revogatório que anule todos esses atos irresponsáveis e criminosos que vêm sendo adotados no governo do presidente legítimo, o senhor Michel Temer, inclusive no que diz respeito a essas privatizações que afetam profundamente a questão da soberania nacional. Acrescento, por fim, aqui, senador, dizer da nossa alegria de, mais uma vez, as pesquisas aí atestarem o carinho e o respeito que o povo brasileiro tem pelo presidente Lula.
porque mesmo no auge da caçada política, jurídica e midiática empreendida contra o ex-presidente Lula, pela grande mídia, né, por setores do Poder Judiciário, mesmo assim, inclusive depois de uma condenação sem provas, inclusive depois da chamada Operação Palocci, que diziam que era bala de prata, que iam destruir o presidente Lula, mesmo assim, repito, depois de tudo isso, toda essa caçada alimentada pelo jornalismo de guerra, né, que vem sendo praticado pela grande mídia empresarial, a pesquisa Datafolha divulgada no último fim de semana revela que Lula é o campeão de intenções de votos em todos os cenários pesquisados. Na pesquisa, inclusive, estimulada, em que os nomes dos possíveis candidatos são apresentados aos eleitores, Lula cresceu em média 5 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, que tinha sido divulgada em junho. A tendência de crescimento também foi constatada na pesquisa espontânea, na qual 18% dos eleitores declaram intenção de votar em Lula. Portanto, um crescimento de 3% em relação à pesquisa anterior. Ou seja, no primeiro turno, senador Paim, segundo a pesquisa da Datafolha, Lula tem o dobro das intenções de voto do segundo colocado em todos os cenários pesquisados. E no segundo turno não tem nem graça. Lula também vence em todos os cenários, Eu encerro, portanto, dizendo, senhor presidente, que a rejeição ao nome do ex-presidente Lula, para a tristeza dos que tentam diuturnamente destruir sua biografia, caiu 4 pontos percentuais. Ou seja, Lula, além de no primeiro turno ganhar de todos, inclusive tem candidatos que ele tem o dobro de intenções, no segundo turno ganha de todos. E some-se a isso, inclusive, que a rejeição do presidente Lula vem caindo também. Caiu 4 pontos percentuais. Enquanto quero aqui acrescentar que, para despeito e desespero dos nossos adversários, a preferência também pelo Partido dos Trabalhadores continua sendo superior à soma da preferência por todos os demais partidos juntos. Por isso, senhor presidente, que eu quero aqui dizer, para concluir, que diante dessa crise política, econômica e institucional que o país atravessa, agravada pela ruptura democrática e pelo processo de partidarização de setores do sistema de justiça, somente, goste ou não goste, mas somente o ex-presidente Lula consegue projetar uma memória do futuro. Goste ou não goste, somente o ex-presidente Lula consegue projetar esperança, porque somente o ex-presidente Lula demonstrou na prática que tem lado, que tem compromisso com os mais pobres, com o desenvolvimento do país e com a exceção soberana do Brasil e no mundo. Obrigada, senador Paim.